Agora vamos para esse outro exemplo. Bem, no caso anterior, a gente não tinha como confundir isso com produto, porque LN sozinho não faz sentido, né? Tem que estar aplicado em alguma outra coisa. Como a única outra coisa que tem aqui é raiz de x mais 1, então é porque necessariamente estamos com a função composta LN aplicado em raiz de x mais 1. Mas agora, nesse nosso exemplo aqui, é diferente. Note que não tem um parênteses aqui. Então, como tem duas funções, depois do ln aparece duas coisas. Aparece 2x e aparece raiz de x ao quadrado mais 1. Professora, então é igual a antes, sendo que isso aqui tudo é a parte de dentro? Não, porque se fosse, deveria ter um parênteses para deixar claro que o ln está sendo aplicado em tudo isso. E não tem. Então, como é que eu interpreto isso aqui? Isso é ln de 2x. E essa função, que é logaritmo natural de 2x, está sendo multiplicada por raiz de x ao quadrado mais 1. Esse pontinho aqui indica isso, que essa função está sendo multiplicada pela outra. Opa, é um produto de duas funções. Então, eu necessariamente tenho que usar a regra do produto primeiro. Ou seja, para derivar isso, eu preciso usar a regra do produto. E como é a regra do produto? Deriva a primeira. Então, por isso que eu vou indicar, mas você que já está acostumado já pode ir fazendo direto. E multiplica pela segunda, mais repete a primeira e você vai derivar a segunda. Pronto. Depois que você escreve a regra do produto, agora você sabe que tem duas derivadas a serem feitas. Que derivadas são essas? Derivar a função ln aplicada em 2x e depois derivar a função raiz de x ao quadrado mais 1. Pela ordem, eu vou começar por essa. Então, eu tenho que me preocupar de novo. Tem sempre aquela primeira pergunta. Que tipo de função é essa daqui? Vai ser produto de novo? Não. Por que não vai ser produto de novo? Porque ln sozinho não faz sentido. Tem que estar aplicado em alguma coisa. Ah, mas essa outra coisa é x, sendo assim, portanto, só a função elementar, a regra que a gente chamou de logaritmo natural? Não. Primeiro o x vai ser multiplicado por 2 para só então ser calculado o logaritmo natural. Então, tem dois processos envolvidos, duas máquinas a serem trabalhadas. Então, quer dizer que eu tenho uma coisa dentro da outra. Função composta e, portanto, regra da cadeia. Deriva de fora para dentro. Qual é a última coisa? O logaritmo natural. Então, ela é a primeira a ser derivada. Isso significa que eu vou pegar e olhar qual é a regra mesmo da logaritmo natural? Ah, ela pega isso aqui e joga para baixo. O que tiver aqui sendo aplicado. Então, vai ficar 1 sobre 2x. Se eu escrever só isso aqui, ó, 1 sobre x, e depois derivar só a de dentro que dá 2, está errado. Porque não é a derivada de uma vezes a derivada da outra. É a derivada da mais externa aplicada na de dentro. Então, é como se isso aqui funcionasse como uma variável, fosse o nosso u. E a derivada em relação ao u faz 1 sobre u, que no caso significa pegar o 2x e jogar para cá. Vezes, agora a derivada de dentro é 2. Então, aqui acabou já o meu processo de derivar essa função. Eu já fiz a derivada da mais externa aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Então, agora eu só repito raiz de x ao quadrado mais 1. Beleza. Agora eu vou repetir ln de 2x. E o que eu vou fazer agora? Derivar a raiz de x ao quadrado mais 1. Aí eu tenho que me perguntar de novo. Pera aí, que função é essa aqui mesmo? Ah, é raiz de alguma coisa. E eu sei que tem uma regra, tem a cara de como é a derivada da função raiz quadrada. Ela faz, ou seja, se isso aqui fosse u, seria 1 sobre 2 raiz de u. Só que quem é u? X ao quadrado mais 1. Então, eu derivei a função mais externa e apliquei na de dentro. Vezes, agora eu olho, quem é a função de dentro? É o que eu chamei de u. Mas quem é u? É x ao quadrado mais 1. E como é que fica a derivada disso? 2x. Ó, pessoal, se por acaso aqui fosse x, por exemplo, a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de x é 1. Estaria errada. Por que estaria errada? Porque do jeito que está aqui, isso aqui está multiplicando isso, que está multiplicando isso e só. E 1 está sendo somado depois. E pela regra da cadeia, não é isso. Por quê?
porque esse 1 também faz parte da derivada de u. Então, para ficar correto, eu tenho que ter o cuidado de colocar o parênteses, porque 2x mais 1, toda essa expressão é a derivada da de dentro. E a derivada da de dentro tem que ficar multiplicada por tudo que eu já fiz antes, claro, por tudo que eu já fiz antes aqui, nesse passo, né? Pronto. Então, o processo da derivação já acabou. No máximo, eu posso simplificar o que der para simplificar. Mas é isso. Então, tomem cuidado para não esquecer de quando é que eu uso a regra do produto, identificar os passo a passos em quem é que eu vou derivar e, identificado isso, prestar atenção também em que tipo de função eu tenho em cada caso.